Oiê, vamos falar sobre arcadismo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, então, continuando com o que a gente tá sobre toda essa linha que a gente tem de escolas literárias e períodos literários, a gente vai falar hoje sobre o arcadismo. Vamos falar também sobre o contexto histórico, tanto em Portugal como no Brasil, do que acontece nesse período e essa escola literária. Talvez agora tá se percebendo que a gente já passou por várias escolas literárias e vai passando meio que rápido essas informações do trovadorismo, do barroco, do humanismo, classicismo, quinhentismo, para finalmente passar o barroco e chegar no arcadismo. O que a gente pode perceber como uma constância de todos os períodos literários é que, assim como cada período literário e as escolas literárias são uma representação dos seres humanos em um dado período histórico, a gente pode perceber que quando há uma elevação econômica, social, um período de paz, a tendência da literatura é ser positiva, explorar os limites do ser humano. E quando a gente tem uma decadência econômica, conflitos políticos e de guerra, a gente tem uma tendência de uma literatura um pouco mais depressiva, que ela também é fatalista, ou senão que a gente pensa que há o fim e uma não uma ignorância, mas uma percepção do quão fútil e quão inútil é a vida humana e os esforços dos seres humanos. Então, se no trovadorismo a gente tinha elevação porque havia a criação de Portugal, o humanismo e o classicismo vem com os questionamentos de um país que estava com um aumento de dinheiro também, a gente percebe que no barroco começa a ter uma certa sensação de desprazer, uma certa sensação da finitude da vida, enquanto o quinhentismo há aquela esperança de que se encontrou uma nova terra, e chegamos ao arcadismo, pois a gente tem duas situações que estão acontecendo. A gente tem Portugal e a gente tem o Brasil em situações que a gente vai ver que primeiro há uma negação da complicação do barroco. O barroco ele é caracterizado por muitas informações, por uma questão de que a gente tem até mesmo de um rebuscamento que a gente pode ver até como desnecessário ou até mais difícil para representar o homem da época. No arcadismo temos então o retorno à simplicidade. O contexto histórico que nós temos em Portugal é que o arcadismo vai se iniciar em 1756 com a fundação da Arcádia Lusitana na capital do país, que é Lisboa. O que a gente precisa perceber é que a Arcádia ela vai ter como uma das funções de voltar aos valores gregos e romanos, como principalmente esse lugar da Arcádia é nada mais nada menos do que o antigo local onde tem essa questão o pastoril. Então é um local onde há muitos pastores, então tem essa conexão com a natureza, a fuga para a simplicidade, e inclusive alguns conceitos que vão ser falados depois nessa aula, que são os preceitos de se escrever no estilo também do arcadismo. Esse período que vai ser marcado pelo reconhecimento da informação, então pela valorização do conhecimento, da razão sobre a emoção, é chamado de iluminismo. Então estamos no século das luzes, no século XVIII. Então a gente fala de um período que a gente tem uma literatura talvez até um pouco menos complicada, mas que valorize a importância de se conhecer as coisas da vida. Esse período em Portugal ele vai terminar em 1825 com o início do romantismo, que vai ser uma das publicações de Almeida Garrett, que é o Camões. Então vamos ter um período até que grande sobre produção do arcadismo em Portugal. Isso vale lembrar que desde 1580 Portugal estava sob domínio da Espanha. Então, com a Guerra da Restauração e a volta de Portugal ao domínio de sua própria terra, marca uma época de novas inovações, de um período de relaxamento, de um período de glória para Portugal. No Brasil, a gente tem a marcação do início do contexto que temos o arcadismo, em 1768, com a publicação de obras, também conhecido como Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa, e que vai ser marcado com o final com Suspiros Poéticos e Saudades de 1836, com Gonçalves de Magalhães, que vai marcar o romantismo do Brasil. A situação do Brasil colônia é que o estilo não vai se modificar muito, porque a gente tem que lembrar novamente que os estudiosos do Brasil iam até Portugal para poder estudar, traziam o modelo literário de lá e vinham e incorporavam para o Brasil. A gente pode perceber que o contexto que existe aqui, a gente tem essa transição para um foco maior na região sudeste, então principalmente na procura das Minas Gerais, com a expansão e a descoberta e a venda do ouro, tornando o país colônia muito mais rico do que até poderia se imaginar. E agora vamos então para os contextos que a gente tem de estilos específicos do arcadismo que vão ser semelhantes tanto no Brasil como em Portugal. As diferenças eu vou falar no final de cada uma dessas que a gente vai ter dos traços característicos. O primeiro deles que podemos falar é o locus amoenos, ou senão o lugar ameno.
A gente precisa perceber que a questão do local, ele marca também uma das partes que a gente vai ter depois no romantismo, que vai ser trabalhado com um pouco mais de frequência, que é a questão de um local calmo, de um local que ele traz serenidade. Então a gente pode perceber que essa tendência de a gente falar da paz é uma das coisas que mais vai se espalhar no arcadismo. Até as mesmas obras que a gente tem de arte, de quadros, mostram um local que se destaca muito mais pela visão que traz uma paz e uma sensação de calma. Temos também a questão do bucolismo ou do pastoralismo. Curiosamente, foi no arcadismo que começou-se a se ter com muito mais frequente essa questão que a gente tem de um pseudônimo, então da criação de um nome que vai ser do escritor. Então aqui a gente tem uma personificação de uma das pessoas que vai se trazer com essa ideia de uma vida mais simples, então de uma ideia de como a gente tem uma vida pastoril, então uma vida de cuidador de pastos, de ovelhas, de seu gado. Então a gente tem essa coisa um pouco mais simples, uma vida que vai um pouco mais distante do que Portugal, que estava tendo o começo de grandes populações, o começo de grandes cidades urbanas, assim como no Brasil também estava se crescendo. A gente tem esse afastamento para uma vida um pouco mais simples. Além disso, temos uma linguagem que ela é muito mais simples, que a gente vai trazer como o inutilia truncar. Então é como se fosse abandonar o inútil. Então é como a gente tem essa tendência de que o pastor ele vai conversar com o seu amado, então isso tem que ser uma conversa um pouco mais simples, ela tem que ser fácil de se compreender, até porque esse rebuscamento exagerado que veio com o barroco, ele vai ser abandonado para que possa se ser mais objetivo, mais claro, que não faça com que haja uma confusão. Porque como há essa idolatração do conhecimento, tudo é mais perceptível e mais claro. Temos também o conceito do fugere urbem, ou seja, de fugir da cidade, então de abandonar essa situação caótica que temos na cidade, de grandes movimentações ou até mesmo de futilidades que temos, e ir para o campo, ir para a natureza. Isso vai ser muito positivo, principalmente na literatura brasileira, para começar a se traçar alguns traços nacionalistas que vão se estabelecer muito fortemente no romantismo. Então ele começa no arcadismo para poder trazer essa diferença de como é a paisagem em Portugal para o que é a paisagem no Brasil. Também temos o elogio ao aurea mediocritas, que temos como se fosse da alma ordinária, da alma medíocre. Perceber que isso não é uma questão que a gente está falando do medíocre no sentido pejorativo, que a gente fala de alguma coisa ser negativa, mas no sentido de que não se vive por excessos, não há exageros exacerbados. Há uma questão de que se tem o que simplesmente é necessário. O que a gente vai ter de diferença expressiva entre Portugal e o Brasil, a gente pode falar que, primeiramente, em Portugal há uma valorização exacerbada sobre a questão do trabalho. Então a gente tem um começo de como se mostra que a burguesia, que foi uma classe que se ergueu há um tempo atrás, para poder mostrar que o trabalho ele também edifica a personalidade do ser humano. Então mostrando essa questão que a gente tem que o trabalho ele é digno. Não só isso, mas também a questão da espontaneidade. Então a gente tem que, no arcadismo, começa a se escrever versos que talvez não sigam tanto uma estrutura, mas que há aquele ímpeto e aquela vontade de se escrever que ela passa. Precisamos lembrar mais uma vez que se retornam alguns elementos que a gente teve já da mitologia grega e romana. Então, se a gente tem essa coisa da inspiração das musas, ela retorna no que tem nesse período literário, porém para poder falar da espontaneidade, então como se fosse um ímpeto que você tem de escritor. Já no Brasil nós temos uma marcação do que seria o começo de um pré-romantismo, marcando-se especificamente a questão que temos da cor local, além de também elementos que falam da nossa própria natureza, edificando o que temos como Brasil com diferença de Portugal. Não numa tendência de se falar de uma forma negativa de Portugal, mas por marcar expressões que valorizam a capitania brasileira. Podemos perceber também que nesse começo do período também, que vai marcar entre o arcadismo e o romantismo, há várias guerras e contestações e inconfidências que vão se organizar ao longo do Brasil como movimentos separatistas, principalmente da separação de Brasil como colônia para Portugal, para que os dois sejam países diferentes. Para você poder perceber essa questão do arcadismo com todos os elementos que eu falei para vocês, vamos perceber aqui que a gente tem na Lira 23 do Tomás Antônio Gonzaga, na Marília de Dirceu. Um sítio ameno cheio de rosas de braços lírios, murtas viçosas. Dos seus amores na companhia, Dirceu passava alegre o dia. Em tom de graça, alterna amante, manda Marília que toque e cante, pega na lira, sem que a tempere, e a voz levanta, e as cordas fere.
Com os doces pontos, a mão atina e a voz iguala a voz divina. Perceber que nesse poema nós temos uma questão muito mais de simplicidade, nós temos a questão de que a própria fala ela vai retomar para uma questão um pouco mais simples, que se pode ouvir até mesmo com a questão que temos das vogais. Há sim, de fato, a questão de que se mantenha uma questão de contagem de sílabas poéticas para que se torne uma musicalidade, mas perceber que essa questão que temos do local ameno não é uma coisa muito descritiva para que você se sinta imerso, mas é uma questão de que a gente tenha então elementos que vão trazer essa calma, como por exemplo os braços lírios, o cheio de rosas, o sítio ameno. Então perceber que tudo isso faz com que mostre que a gente tem um local ameno. Temos também essa relação entre o pastor e também a sua amada, como temos aqui a questão da Marília, e também temos quando fala do alterno amante. Temos também essa questão da musicalidade, como pega na lira. Então isso é uma das coisas que a gente tem na Arcádia, quando a gente tem que os pastores iam até esse local na Grécia Antiga para poder fazer com que houvesse essa musicalidade, para poder falar sobre o amor e sobre a saudade. Então, isso são alguns elementos que a gente pode perceber já nesse poema, que a gente vai conversar depois. Então a gente vai falar tanto depois da Marília de Dirceu, vamos falar também depois do Bocage e do Cláudio Manuel da Costa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Esse é o comecinho sobre o arcadismo. Então eu falei tanto do contexto histórico, alguns estilos específicos, como que a gente pode ver a evolução das outras escolas literárias, e depois a gente vai falar do que a gente viu já de começo de tanto o arcadismo em Portugal como o arcadismo no Brasil, mas a gente vai falar especificamente dos escritores, então isso vai ajudar melhor a gente poder entender cada um dos escritores em suas situações. Ficou com alguma dúvida? Você quer pedir alguma aula específica sobre alguns dos escritores do arcadismo ou alguma obra específica? Escreve aqui nos comentários, por gentileza, para poder produzir esse conteúdo para você. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando curtidas e inclusive comentários, perguntando sobre assuntos que tem aqui nas aulas. Isso é muito bom, tanto para eu poder saber o que vocês estão gostando, como poder ter essa interação com vocês. Muito obrigado! Inclusive, caso você queira continuar estudando, saber até mesmo de períodos literários específicos e resumos de obras, tem também mais no meu Drive, sobre tanto o estudo que você tem de literatura, como também autores específicos. Caso você queira estudar comigo, tanto para você poder entender mais dos períodos literários e também saber mais sobre o resumo dos livros, tem também o meu curso, que você pode pagar R$40 utilizando o cupom, que vai ter aqui embaixo para você poder acessar o link, e inclusive você vai ter o acesso vitalício desse curso. Caso você não goste, você também pode pedir o reembolso em 30 dias. Caso você tenha gostado muito e queira me ajudar financeiramente, você pode me enviar 10 centavos pelo Pix, tanto pelo PicPay @alessandropr, ou se não, pelo meu e-mail obrigadoale@gmail.com. Caso você não possa me ajudar financeiramente ou não queira, basta que você apenas dê um like nesse vídeo e se inscreva, que isso já ajuda bastante. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido e terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham um ótimo dia e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!